Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então vamos lá para o assunto 2, né? Então o tema da nossa aula agora é forças intermoleculares, ok? Muito bom, vamos lá. Quais são os objetivos da nossa aulinha, né? Das próximas aulas, das próximas aí pelo menos 2 semanas? Os objetivos são, primeiramente, conhecer as principais forças intermoleculares. Segundo, compreender e explicar as propriedades macroscópicas a partir das propriedades microscópicas. Aqui está errado, tá? Então, a partir das propriedades microscópicas. Muito bem, para a gente cumprir o nosso objetivo, então a gente vai tomar um caminho aqui na nossa aula, né? Vamos lá, então. Então, para a gente cumprir nosso objetivo, num primeiro momento, o que nós vamos estudar, né? Nós vamos fazer uma breve definição do que são forças intermoleculares. Então, o tio vai definir isso para você. Num segundo momento, nós vamos relembrar, anota aí, alguns conceitos importantes. Anota aí com o tio. Certo? Depois, num terceiro momento, a gente vai ver quais são os principais tipos de forças intermoleculares. Aí, ó. Num quarto momento, a gente vai trabalhar a questão das propriedades macroscópicas e as forças intermoleculares. Então, ó, nós vamos fazer uma breve reflexão entre as propriedades macroscópicas e as forças intermoleculares. O tio vai bem devagar para dar tempo para você anotar, ok? Ó, eu vou anotando aqui junto, falando, para que você acompanhe a aula. E claro, num quinto momento, que na verdade ele não fica distinto dos outros, né? A todo momento a gente vai fazer isso, a gente vai trabalhar exercícios. Vamos fazer uma série de exercícios, ok? Então tá aqui, tá dado aqui o caminho das nossas aulas para as próximas 2 semanas. Vamos definir forças intermoleculares, vamos relembrar alguns conceitos importantes que vocês viram lá em Química Geral 1. Então, claro que a gente não vai aprofundar muito, porque vocês já viram, né? Então, vamos só relembrar. Relembrar para quê? Para justificar, para a gente ter um repertório teórico para poder justificar o porquê que nós temos vários tipos de forças intermoleculares. Ok? Então nós vamos relembrar aqui alguns conceitos importantes. Para quê? Tem um propósito aqui, para a gente justificar os diferentes tipos de forças. Então por que aparecem vários tipos de forças diferentes que ocorrem entre as moléculas? Né? Por causa de algumas coisas que a gente vai ter que relembrar aqui agora, certo? Aí depois vamos falar um pouquinho de propriedades macroscópicas e a relação dessas propriedades macroscópicas, né, do mundo real que a gente enxerga com as forças intermoleculares. Aqui esse item 4 é muito interessante, né? Porque o ser humano gosta muito de elaborar modelos explicativos da realidade, né? Então nós temos aqui uma realidade macroscópica, né? Que pode sim ser justificada por meio de modelos explicativos, muitas vezes microscópicos, né? Então existe uma relação íntima entre a realidade que a gente vê, né, e a estrutura da matéria, né? A matéria tal como ela é lá no micro,
ok? Então vai ser bem legal a gente fazer essa relação aqui no item 4. E vamos trabalhar bastante exercício, ok? Então vamos lá para o item 1. Item 1, definição de forças intermoleculares. O que são forças intermoleculares, gente? Antes do tio trazer uma definição para vocês, vamos fazer uma reflexão aqui, né? Uma breve reflexão. Então, eu vou pegar essa aliança aqui, né? Tá aqui essa aliança de ouro. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Essa aliança é constituída de átomos, ok? Átomos de ouro. Tá. Vou fazer uma pergunta. O que faz você enxergar essa aliança? Ou melhor, vou reelaborar essa pergunta. O que faz com que esses átomos de ouro estejam juntos, de modo que você enxergue a aliança e não totalmente pulverizados na atmosfera, né? Aqui no meio. Por que esses átomos de ouro que compõem essa aliança não fazem assim? Não explodem, cada um para cada lado, e não fique de modo aleatório espalhado por aí, né? Então você aprendeu lá na Química Geral 1 que existe uma coisa chamada ligações interatômicas, ou seja, ligações que ocorrem entre átomos, né? Então, e você aprendeu que entre esses átomos existe um tipo de ligação muito característica chamada de ligação metálica, né? Então, por que um átomo se conecta com outro, né? Na verdade, existe uma conexão entre um átomo e outro, chamado ligação interatômica, né? Então, essa aliança ela não está espalhada por aí afora, justamente por causa das ligações interatômicas. Você já aprendeu um pouquinho a respeito das ligações interatômicas. Nós temos alguns tipos principais, né? Nós temos lá a ligação iônica, a ligação covalente, a ligação metálica. Nesse caso aqui, o que ocorre é uma ligação metálica, certo? Muito bem. Vamos continuar a nossa reflexão. Existem compostos chamados de moleculares, né? Ou seja, o composto, ele, na hora em que ocorrem as ligações interatômicas, ocorre o fechamento em si mesmo, né? Ocorre a formação de moléculas. Vocês já pararam para pensar o porquê que ocorre a formação de moléculas, né? Então vamos pegar, por exemplo, a molécula de água, onde nós temos um oxigênio conectado a 2 hidrogênios, né? Então, por que a molécula se fecha em si mesma, né? A molécula de água? Porque nós temos átomos periféricos aqui, né? O hidrogênio, ele tem a característica de fazer somente uma ligação química. Não vou entrar aqui no mérito, mas enfim, pelo fato dele ter essa característica de fazer apenas e tão somente uma ligação, ele é sempre um átomo periférico que fecha o composto em si mesmo, né? Então, você perceba que se ele tivesse aqui a característica de fazer mais ligações, essa molécula de água poderia não estar fechada em si mesma, né? Então, se o hidrogênio fizesse muitas ligações, né, continuaria para cá, enfim. E não é o caso, como ele faz só uma ligaçãozinha química, o oxigênio faz duas, fincou, fechou a molécula em si mesma, né? Então, eu vou voltar à mesma pergunta da aliança, né? Quando a gente olha para uma gota de água, olha lá, ó. Uma gota de água, aqui é uma gota de água aumentada, tá? Vamos imaginar um conta-gotas aqui e a gota de água presa aqui, né? Na ponta do conta-gotas. A pergunta que não quer calar é: por que existe a formação da gota? Tá? Por que existe essa formação? Por que as moléculas de água não ficam espalhadas por aí afora de modo aleatório? Né? O que faz com que uma molécula
esteja próxima da outra, formando os líquidos, né? Ou até mesmo sólidos. São as forças intermoleculares. Então, a gota de água, ela tem esse formato, né? As moléculas de água se juntam para formar a gota de água, né? Por conta das forças intermoleculares, ó. Então, tá aqui uma molécula de água, tá aqui outra molécula de água, tá aqui outra molécula de água, ok? E entre essas moléculas de água, ocorre uma interação química, uma força que existe entre as moléculas. Ocorre uma força entre as moléculas, justificando a aproximação entre elas, formando os líquidos, formando os sólidos. É isso que a gente vai estudar daqui para frente. Esse tipo de interação, tá? Então vamos depois dessa reflexão, vamos dar uma definição para forças intermoleculares. O que são forças intermoleculares? É um tipo de força, o pessoal chama de ligação também, né? Ligações intermoleculares, ligações interatômicas. Ligações interatômicas são aquelas que ocorrem entre átomos. Então isso aqui é uma ligação interatômica. Ligações intermoleculares são aquelas que ocorrem entre moléculas. Isso daqui é uma interação intermolecular, que ocorre entre duas moléculas, certo? Então, mas vamos continuar aqui a nossa definição, vamos formalizar a nossa definição. O que é uma força intermolecular? Definição: é um tipo de força que une as moléculas, anota aí, permitindo a formação das substâncias moleculares. Não é isso? No seu estado líquido e sólido. Pronto, vocês gostam de definição? Tá aí uma, né? Todo mundo gosta de uma definição. Perceba que quando o composto químico está no seu estado gasoso, a distância entre uma molécula e outra ela fica muito grande. Então, essas interações intermoleculares elas tendem a zero, tá? Então, não faz muito sentido falar em forças intermoleculares quando eu tenho uma substância no estado gasoso, tá? Porque a distância entre as moléculas acaba ficando bem grande, então essa conexão ela é meio que perdida, tá? Então faz sentido definir forças intermoleculares para substâncias no estado líquido e no estado sólido. Ok, gente? Tá claro isso? Todo mundo entendeu o que é uma força intermolecular e a diferença que ocorre, a diferença entre forças intermoleculares e interatômicas? Aqui ocorre uma ligação interatômica ou uma força interatômica. Aqui ocorre uma interação intermolecular ou uma força intermolecular ou uma ligação intermolecular. Aqui ocorre uma ligação interatômica. Certo? Ficou claro, gente? Então agora nós vamos para o item 2 da nossa bagaça. Item 2. Vem com o tio que você passa de ano. Relembrando alguns conceitos importantes. Vamos lá? Bom, mas vamos lá no próximo vídeo. Esse daqui eu vou parar por aqui, já está dando 15 minutos. No próximo vídeo a gente
começa daqui, item 2, relembrando alguns conceitos importantes. Tudo certo? Então, beijo, beijo e até a próxima atividade.